aflorar. Definitivamente. Paulo Núncio, este processo decisório, para além da questão em si, que se quiser comentar, faça favor. Com certeza. A solução encontrada, mas o próprio processo político decisório. Pois, em primeiro lugar, obrigado outra vez pelo convite. Eu diria que este processo é anedótico, no mínimo. Eu diria que é um processo bastante estranho. Vamos lá ver. Há 7 anos, o governo do PS e CDS deixou uma solução pronta. E a solução era... Que o senhor fazia parte. Que eu fazia parte. A solução era Portela mais ou seja, Portela mais Montijo. Ao fim de 7 anos, o que é que temos? Tínhamos uma mão cheia de nada. O governo não fez absolutamente nada. O que é, aliás, próprio dos governos socialistas. Falam muito, mas fazem pouco. Têm pouca obra, têm pouca capacidade de decisão. E vimos neste processo o Primeiro-Ministro que diz umas coisas nos dias e o Ministro das Infraestruturas que diz outras coisas noutros dias. Não se sabe bem quem é que, de facto, governa o governo e quem lidera o governo nesta matéria, porque as posições não são muitas vezes coincidentes. E, para além disso, o Ministro das Infraestruturas e o Primeiro-Ministro têm entrado em contradição sucessiva. Eu lembro-me do Ministro das Infraestruturas dizer, por exemplo, que não havia plano B para o Montijo. Agora, parece que há um plano B para o Montijo e não foi há muito tempo, foi há relativamente pouco tempo. Eu lembro-me do Ministro das Infraestruturas e do Primeiro-Ministro dizer que já não havia tempo nem dinheiro para fazer Alcochete. De repente, no prazo de umas semanas, parece que já há tempo e dinheiro para fazer um novo aeroporto de Alcochete. Eu vi, pelos números que saíram na imprensa, que a construção de um novo aeroporto de raiz em Alcochete custará qualquer coisa entre 8 mil e 10 mil milhões de euros. Bom, nós sabemos... É o total, metade na própria obra em si e a outra metade nos acessos, infraestruturas, linhas de comboio. Zé Gomes Ferreira, nós andamos já cá há muito tempo para saber... Uma parte à conta da ANA e a outra parte à conta do Estado. Nós andamos já há muito tempo para saber que este tipo de megas obras no Estado normalmente derrapam e, por isso, essa é a primeira estimativa. Provavelmente o valor será... o dobro desse, ou muito mais do que esse. Mas falando de derrapagens, derrapa o valor e derrapa o prazo de conclusão da obra. Com certeza, mas admitamos que este é o valor que está em cima da mesa. E a pergunta que eu faço é: quem vai pagar isto? Quem vai pagar isto? Voltamos outra vez àquele período em que isto ia para a dívida pública, não havia problema, porque a dívida não era para pagar? Quem é que paga isto? O país está em crise. Os portugueses que vão ao supermercado todos os dias sentem a inflação, sentem a redução do poder de compra. E quem é que vai pagar isto? Isto faz lembrar um bocadinho, se quiser, aqueles últimos tempos dos governos de José Sócrates que anunciavam obras faraónicas, designadamente o TGV, e depois, quando perguntava quem é que paga isto, vai para a dívida, que a dívida não é para pagar. Bom, isto de facto, quer em termos de processo decisório, quer em termos de anúncios, e a própria forma como o anúncio é feito, umas declarações do Ministro das Infraestruturas sem qualquer tipo de enquadramento, sem qualquer tipo de acompanhamento, sem qualquer tipo de explicação racional, económica, financeira para a solução, parece de facto uma solução absolutamente anedótica de um governo que, ao fim de apenas 3 meses de mandato, mostra já sinais claros de desorganização, de descoordenação e, eu diria mesmo, sinais claros de um cansaço que é normal num governo que já tem determinados anos de mandato e não de um governo que começou há apenas 3 meses as suas funções. A decisão, eu acho que esta decisão é uma má decisão, é uma decisão que não está fundamentada, é uma decisão que tem um conjunto de problemas associados. E, por isso, isto demonstra que o Governo trata estas matérias com ligeireza e pouco profissionalismo. Paulo Núncio, 3 meses de Governo, dossiês decididos ou por decidir, modo de entreter as pessoas com coisas que enchem o ouvido. Seguramente. O Governo é especialista em distrair as pessoas das questões essenciais. Eu diria que o balanço dos primeiros 3 meses deste Governo é francamente negativo. Eu vejo o Primeiro-Ministro muito preocupado em participar no debate europeu, crescentemente preocupado em participar no debate europeu. Frequentemente entre capitais europeias. Exatamente. Mas quererá dizer alguma coisa? Não sei. Mas, simultaneamente, cada vez mais impaciente com a governação doméstica. E o debate mensal no Parlamento foi Desculpa interromper, isso acontece em fins de ciclo.
Pois, é verdade, mas este governo tem 3 meses, não é? Por outro lado, sentimos claros sinais de cansaço e há uma total falta de ímpeto reformista. E a pergunta que eu faço é, foi para isto que as pessoas deram a maioria absoluta ao PS? Tenho dúvidas, porque de facto o governo não está a cumprir com requisitos mínimos em termos de governação. Por outro lado, temos, e fez essa referência no princípio, temos o Estado a prestar cada vez piores serviços públicos. Não obstante, cada vez arrecada mais impostos. Temos esta dicotomia entre a qualidade cada vez menor dos serviços públicos. Aliás, e o aumento da receita fiscal. Essa questão foi discutida em relação à saúde, onde se disse que em valor absoluto houve mais dinheiro gasto, há mais profissionais e aquilo que os ingleses chamam de deliver, o resultado final é de menor qualidade e menor quantidade. Em curto é mais recursos e piores resultados, que é exatamente o contrário do que um bom governo deve fazer. Mas está a tocar na saúde. A saúde, para mim, é um caso paradigmático de incompetência de gestão e de má utilização do dinheiro dos contribuintes. E o caos que hoje se sente na saúde e que afeta milhões de portugueses, em termos de cirurgias, em termos de consultas, em termos de todos os apoios médicos que deveriam ter, tem uma responsabilidade direta e essa responsabilidade é do governo. E com decisões concretas que o governo tomou e que tem que ser responsabilizado por isso. Dou-lhe 2 exemplos. O primeiro, há pouco falava-se nisso, o primeiro tem a ver com a redução das 35 horas semanais. 40 para 35. De 40 para 35. Teve um impacto brutal e o Primeiro-Ministro dizia que nem pensar, que não existia. Em primeiro lugar isso. O Ministro das Finanças e o Primeiro-Ministro, na altura Mário Centeno, hoje Governador do Banco de Portugal, dizia que não vai ter efeito nenhum na despesa. Foram centenas de milhões a mais. Hoje sabe-se que teve um impacto significativo na despesa. Depois é uma medida absolutamente discriminatória, porque não se aplica aos trabalhadores do setor privado. E para além disso, teve um impacto significativo no regime de turnos dentro do Sistema Nacional de Saúde, porque quando tinha 40 horas os turnos funcionavam normalmente de 8 a 8 horas, com as 35 horas semanais os turnos precisaram de horas extraordinárias e isso significou acabar com alguma da eficiência que o Sistema Nacional de Saúde prestava. A segunda decisão, que é da responsabilidade direta também do Governo, é o fim das PPPs por razões meramente ideológicas. Por razões meramente ideológicas. Na saúde. PPP na saúde, as parcerias público-privadas. E há um exemplo chocante que é o Hospital de Braga. Enquanto a concessão funcionou, o hospital foi considerado variadíssimas vezes como um dos melhores, se não o melhor hospital a funcionar em Portugal. As consultas aumentaram 75% face ao período anterior, as cirurgias aumentaram para o dobro e o Estado, de acordo com estudos que foram feitos a posteriori, chegou a poupar 75 milhões de euros com a poupança, com a concessão e com as PPPs. Terminada a PPP, quem é que ficou a perder? Ficou a perder primeiro os doentes, os utentes, que deixaram de ter serviços de qualidade, mas também ficou a perder o Estado, porque hoje em dia gasta mais dinheiro. O contribuinte, que somos nós. E o contribuinte. E a pergunta que se faz aqui é esta. E então o que é que o Governo tem a dizer sobre isto? Sobre essas 2 decisões que tiveram um impacto direto no caos da saúde? À partida, nada. Na boa tradição socialista, a lógica da desresponsabilização, ninguém tem responsabilidade relativamente a nada, nem o Ministro, nem a Ministra da Saúde, nem o Ministro das Finanças, nem o Primeiro-Ministro. A responsabilidade é sempre terceiro. No caso da crise política, da pandemia, da guerra, sabe-se lá do que é mais. E no meio disto tudo, nesta lógica de responsabilização, só para terminar, nesta lógica de responsabilização, aparece a Diretora-Geral de Saúde, que perante o caos da saúde vem dizer esta coisa extraordinária. O melhor para responder ao caos da saúde é que os portugueses não adoeçam durante o verão. Bem, eu acho que está tudo dito sobre a incompetência deste Governo em matéria de saúde. Para terminar. Bom, muito rapidamente, eu acho que o exercício do segundo mandato do Presidente da República, do professor Marcelo Rebelo de Sousa, tem seguido o padrão do primeiro mandato, ou seja, no primeiro mandato, o Presidente esteve fundamentalmente a apoiar o Governo. Eu acho que no segundo mandato, quando as pessoas esperavam que um segundo mandato é diferente, ele já não pode ser reeleito e por isso vai exercer uma influência diferente, o padrão manteve-se. O problema é que o Governo já não precisa do Presidente da República como precisava no primeiro mandato e daí que a situação seja uma situação hoje um pouco estranha. Temos um Presidente da República que mantém o perfil de um Presidente que está constantemente
a apoiar o governo, a pôr a mão debaixo do governo, a anunciar, a reanunciar, muitas vezes antecipando-se ao governo, depois reforçando a mensagem do governo. Não é claramente, na minha perspectiva e de acordo com como eu leio a Constituição, o papel do Presidente da República, mas esse foi o papel do professor Marcelo Rebelo de Sousa no primeiro mandato e, curiosamente, estranhamente, esse padrão mantém-se. Ora, o governo, que precisava efetivamente do apoio institucional do Presidente da República, porque não tinha maioria absoluta no primeiro mandato, hoje tem essa maioria absoluta. Daí que existe esta descoordenação e, de alguma forma, o papel do Presidente da República está mais limitado e tem menos influência, tem ainda menos influência do que tinha anteriormente. Eu gostava de ver um Presidente da República mais imparcial, mais uma figura acima do sistema partidário, que funcionasse como moderador, que funcionasse como árbitro e não como... E que pedisse exigência. E que pedisse exigência ao Governo, porque o Presidente da República tem essa função. Claro. Mas se não o fez no primeiro mandato, dificilmente fará agora com uma realidade diferente de maioria absoluta.